Para desfazer mais um mal entendido, para concluir o vídeo anterior, continuar aqui com o assunto da minha cunhada Mirella, vereadora, a irmã dela que trabalha no Conselho Tutelar e eu acho que a mãe dela trabalha na Secretaria da Educação. A minha mãe parece que ia dar um terreno para Mirella, para ficar assim, já que meu irmão não podia trabalhar, e já que ele não podia dar dinheiro para ela, e já que a minha mãe, o dinheiro dela já estava comprometido com as despesas dos filhos da Edneia e da Edneia, porque às vezes minha mãe vinha para cá chorando, dizendo que gastava o dinheiro dela todinho com a Edneia, com os filhos da Edneia, fazia a comprinha do mês, comprava os biscoitos para deixar para eles, nem sempre a gente tinha dinheiro para comprar pão. Então ela comprava biscoito, farinha de trigo, para ir fazendo os lanchinhos deles quando precisasse. Só que às vezes minha mãe chegava aqui em casa chorando, dizendo que quando ela ia varrer a casa, ela encontrava os biscoitos tudo jogado no chão, às vezes atrás do sofá, debaixo das camas, e ela chegava aqui chorando. Dizia: "Ô Irani, eu gastei meu dinheiro todinho, Irani, fiz a compra da Edneia, comprei os biscoitos para não deixar os meninos dela passar necessidade." E a Edneia trabalhando no salão, na casa da minha mãe, para não pagar aluguel. A Edneia pegou um cômodo da casa da minha mãe e fez um salão, e trabalhando. Todo dia ela trabalhava. E ainda assim, ela dizia para minha mãe que o pessoal vinha fazer o cabelo e não pagava, que o pessoal só queria usar os produtos dela e não pagava o corte de cabelo, não pagava as escovas, não pagava alisamento, e que ela vendia tudo fiado. E a minha mãe se virando nos 30 para dar comida para ela. E a luz aqui emprestada da minha casa. Ela puxou a energia da minha casa lá para a casa dela. E a minha água. E ela só pagava a conta de luz, ela não pagava a conta de água. E a minha mãe, o dinheiro da minha mãe era todo para ela. E a minha mãe não podia pagar pensão, porque parece que, assim, quando o Joãozinho não tivesse o dinheiro, quem ia pagar era a minha mãe. E a minha mãe já estava com o dinheiro todo comprometido com as despesas da Edneia, tá entendendo? Então não tinha como a minha mãe pagar. Aí minha mãe ia dar um terreno, um pedaço de terreno para Mirella, né? Fazer um lotezinho para dar para Mirella. A Edneia se meteu de novo nesse assunto. E mulher, sendo que tinha os terrenos do seminário. Porque todo mundo concordava assim, os irmãos se reuniram, todo mundo concordou. Olha, já que o Joãozinho não pode pagar a pensão, e já que a Mirella quer porque quer a pensão, mas a mamãe não pode pagar por conta das despesas da Edneia, pegue faça um lotezinho lá no seminário e dê para a Mirella em troca da pensão, né? Para dar os terrenos para os meninos. Depois ela fazia o que ela achasse melhor. Ela vendia, deixava para os meninos quando ele tivesse de maior, ou eles construíam, ou eles vendiam, ou construía e vendia, dependendo da necessidade. Essa Edneia se meteu nesse assunto e fez a cabeça da mamãe de novo. A Edneia chegava aqui dizendo que não ia deixar a Mirella com terreno, que a Mirella não ia ficar com nada. Outra vez ela foi lá em Ibiapina, encheu o saco da minha irmã, que morava em Ibiapina,
dizendo que a Mirella queria tomar era tudo, que a Mirella queria tomar nossa casa, que a Mirella queria... Eu falei, gente, mas a Mirella trabalha na prefeitura. A gente não pode dar mais do que isso porque os bens estão bloqueados. Tinha que aguardar a conclusão do processo de partilha para a gente poder dar a parte que cabia ao Joãozinho, para o Joãozinho poder dar para a Mirella, para os filhos dele, tá entendendo? Só que esse processo de partilha nunca foi concluído. Tá lá, arquivado lá no fórum de novo. Porque o prefeito porque o prefeito ajudou o pessoal da Dona Maria nessa perseguição, porque eles inventaram uma dívida, ainda tem essa ainda. Inventaram uma dívida, que eu não sei quem foi que inventou essa dívida, para eles poderem mexer nas contas do meu pai. Ainda inventaram uma dívida. Eu fui verificar se meu pai estava devendo alguma coisa para alguém, né? Porque o pessoal do fórum pediu para mim ir lá verificar se ele... Eu esqueci o nome desse documento, que a gente tem que ir lá para ver se tem alguma... Meu pai não está devendo nada para ninguém. Meu pai faleceu sem dívida nenhuma. Dívida nenhuma. E o pessoal da Maria Elvira inventaram uma dívida pro meu pai, porque o meu pai tinha... Depois de morto foi que eles inventaram uma dívida pro meu pai, para eles poderem ficar com as contas do meu pai. E eu nem sabia disso, eu fui saber hoje. Eu saí da escola com meu filho e passei na lanchonete, ia subindo para a lanchonete, e os caboclos falando: ah, mas bem feito, foi para pagar uma dívida que o Zé Moisés tinha. Aí o cara não falou mais nada. Não falou mais nada. Só para não dizer o nome da pessoa que inventou essa dívida. E meu pai não tinha dívida nenhuma. Mas inventaram, até isso inventaram. Para poder pegar as contas do meu pai. E a minha irmã ajudando esse pessoal, gente. Eu acho... Mulher, não sei não o que é que a minha irmã pensa da vida dela, não. E a minha irmã Edna ajudando, só porque tem os cabocaial e ela quer estar correndo dia e noite com esses caboclos velhos aí no meio do mundo. Os caboclos levam para um hotel, os caboclos levam para as construções aqui ao redor que tem aqui, os caboclos levam... E ela vai porque faz parte do comando, porque faz um cabaré do diabo. Sim, aí a Edneia se meteu nesse assunto. Aí desfizeram o negócio, porque eu não sei o que foi que a Edneia falou pra minha mãe. Nessa época eu ainda tava com depressão. Não sei o que foi que a Edneia falou pra minha mãe, desfizeram o negócio. Aí a Edneia inventou de vender um lote, que nós trocamos um terreno pelo outro. Nós trocamos um terreno pelo outro e eu ainda dei um dinheiro pra ela. Aí a Edneia foi e vendeu o terreno. Mas deu uma confusão, porque a Mirella disse que a minha mãe tinha dado o terreno para ela. E depois a Edneia vendeu o terreno e ninguém sabe o que foi que ela fez com esse dinheiro. Só sei que vender foi morar de aluguel. Tudo errado, tudo errado. Aí agora, depois de 10 anos de perseguição, a gente descobre que a Edneia deu um pedaço do terreno para Maria Elvira, sendo que tinha que ter dado um pedaço do terreno para o filho da Mirella. Ela, com dinheiro no banco, fez a mamãe passar. Se fez a mamãe passar por mentirosa, fez a minha mãe passar necessidade, fez a minha mãe sofrer, fez a minha mãe passar sufoco, vergonha, porque minha mãe ia ser presa se ela não arrumasse o dinheiro para pagar a pensão da Mirella.
A minha mãe corria o risco de ser presa, ela e o Joãozinho. O Joãozinho com ponte de safena, sem poder trabalhar. A minha mãe querendo arrumar um lote de terreno para Mirella e a minha irmã Edneia no meio, sem deixar minha mãe fazer nada. Porque se passava por necessitada, minha mãe tinha que dar o dinheiro para Edneia, do aposento dela. E os terrenos, toda vez que a minha mãe queria arrumar um lote para dar para os filhos da Mirella, a Edneia se metia no meio. Era uma briga, mulher, que eu vou te dizer um negócio. A briga da Mirella com a Edneia, fazendo a minha mãe sofria tanto com as confusões que vinham da casa da Mirella para ela, porque ela não, sabe? Ela não podia dar dinheiro porque ela só ganhava um salário mínimo. Isso com as contas do meu pai bloqueadas. E o advogado trabalhando em cima desse processo e não ajeitava nada, gente. E disseram lá no fórum que a gente desistiu do processo porque a gente desistiu do processo, a gente não tinha interesse. Como é que a gente não tem interesse no processo de partilha das coisas do meu pai? Uma confusão do diabo, e a dona Maria Elvira inventando que meu pai estava devendo para eles, porque eles queriam também pegar essas contas e inventar um chafurdo do cão em cima dessas contas do meu pai. O pessoal do fórum sumindo com o documento, o prefeito pedindo para arquivar, o pessoal da Maria Elvira inventando dívida, a minha mãe sem poder pagar a pensão para Mirella, o Joãozinho sem poder trabalhar para poder pagar a pensão, a minha mãe querendo dar um lote de terreno para Mirella e a Edneia no meio, desfazendo os negócios. Então é isso, gente, só para vocês entenderem essa situação entre a Mirella e a minha família. A Mirella vereadora e a gente que está com o processo de partilha no fórum arquivado, porque a prefeitura não deixa desarquivar o processo, porque eles é que têm interesse de ficar com essas contas do meu pai. Por isso essa confusão toda. Daqui a pouco eu volto.